Boa noite, a paz do Senhor Jesus, passando aqui para deixar uma palavra para o teu elevo espiritual. A palavra ela está no livro de Gênesis, que conta a história de José. José governador, como é mais conhecido. José, no versos 37, vai falar dos sonhos de José. Sonhos o qual o Senhor já colocava no teu coração, porque quando o Senhor Deus nos escolhe, desde a madre, Ele já nos capacita. E José, ainda jovem, começou a sonhar os sonhos que Deus tinha para ele, os sonhos o qual o Senhor Deus tinha escolhido. Mas nós vemos que desde o princípio da palavra, de toda a Bíblia, o inimigo ele tenta frustrar os planos e os projetos do Senhor. Mas para todo Deus tem um propósito. E às vezes nós não entendemos o propósito do Senhor. E antes dele acabar a obra dele, realizar a obra dele nas nossas vidas, nós começamos a questionar o Senhor. De o porquê, do para quê, né? Porque os sonhos que José sonhava eram sonhos para vidas distantes. Quando ali seu pai morre, seus irmãos mesmo questionam, ficam com medo de ser punidos, porque José era governador. E ele fala ali com seus irmãos que não tinha sido eles, mas o Senhor, que tinha, por amor de Israel, tinha separado ele, porque o Senhor sabe o que vai acontecer daqui a 50, 100 anos, e nós não sabemos. Então o Senhor já sabia daquela fome que havia no Egito, que ia haver no Egito, e ele já estava preparando e capacitando José para ser enviado para o Egito. E ali José começa a ter os seus sonhos, mas José não sabia que os seus irmãos o invejavam, que os seus irmãos tinham ódio dele, porque o seu pai amava mais ele, porque José era filho da velhice e era filho daquela que o seu pai sempre quis casar, né? Geralmente eles casavam com uma esposa e com a concubina. Mas como Abraão, Isaac e Jacó, todos tiveram duas mulheres, mas o amor verdadeiro era só de uma. E ali José, às vezes eu fico a meditar no que José passou quando chegou perto dos seus irmãos ali naquele deserto. A palavra do Senhor nos fala que eles rasgaram as suas vestes, eles escarneceram dele, eles jogaram ele no poço, depois tirou de lá, porque eles, nenhum momento o inimigo cegou eles, nenhum momento eles pensou que morte teria José ali dentro daquele poço. Tá certo que seu irmão depois voltou para tirar ele, né? Mas o propósito de Deus, o projeto de Deus era outro. E ali José foi vendido. José foi levado para a casa de Potifar. E mais uma vez o inimigo se levantou contra a vida dele através da mulher de Potifar. E José foi mais uma vez vendido e foi para a casa de Faraó, aonde ele foi levado ao cárcere. Mas o Senhor já tinha dado os dons, projetos, sabedoria a José. E tem pregador que fala, né? Não conta os seus sonhos, os seus projetos para ninguém. Mas se é de Deus, o inimigo não tem autoridade de tirar. Mas a inveja é pior que a obra de feitiçaria. E muitos
Geralmente Deus, ele escolhe aquele que ninguém dá nada. Então, por isso que muitos criticam, muitos duvidam, muitos não aceitam e nem reconhecem. Quando você virar as costas, vão comentar e dar risada. Mas o Senhor, Ele conhece o coração de cada um. E é Ele que capacita os seus escolhidos. Porque Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração. Ele levanta aquele que Ele é querido através do teu coração. Assim, quando Abraão mesmo morreu, que Deus levantou seu sucessor. O jovem Josué estava todo o tempo, Deus observando ele, vendo que eles estavam ali calado, mas olhando os estatutos, os mandamentos, o trabalhar de Moisés, como Moisés procedia diante de Deus. Então, assim, ele viu a paciência, ele viu a tranquilidade, ele viu a perseverança, porque para caminhar 40 anos no deserto, com a multidão de pessoas rebeldes, desobedientes, então tudo isso Josué já vinha ali observando em Moisés, e o Senhor observando a Josué. E assim foi com a vida de José. José foi criticado pelos próprios da tua casa. E trazendo para nós hoje, é os da nossa casa, é os da nossa igreja, é os do nosso trabalho. É daí que vem o levante. Às vezes nós não entendemos. Às vezes nós não compreendemos, nós não aceitamos. Chegamos a perguntar para Deus o porquê de tanta calúnia, de tanta afronta, de tanto levante, que às vezes a gente pensa, não, eu sou errada mesmo. Eu que sou Judas no meio da multidão. Mas a palavra de Deus nos fala que no mundo nós teríamos aflição e que Ele venceu. E se nós olharmos pelos verdadeiros heróis da fé, não foi fácil. A vida deles não foi fácil. Principalmente aqueles que tiveram com Jesus, os seus discípulos, seus apóstolos, foram mortos e decapitados. E nós estamos nos últimos dias da igreja sobre a face da terra. A batalha tem se tornado renhida. Muitas vezes nos sentimos sem forças. E o Senhor, a cada dia, Ele tem nos aperfeiçoado através da prova, da luta, da tribulação. E o que Ele pede de nós é que nós estejamos com os lombos cingidos com a couraça da justiça e o capacete da fé, porque pela fé nós saberemos que Ele estará conosco, não importa qual a situação que nós vamos estar passando, porque a cada dia que se passar, porque o mundo jaz do maligno, e que nós possamos a cada dia colocar nosso altar na presença de Deus e ungir os nossos umbrais das portas, porque o anjo da morte tem passado e tem ceifado muitas vidas. Guerras, rumores de guerras, tribulação. As trevas invadiu as igrejas. Hoje, se for procurarmos igreja para congregarmos aonde não há o pecado, nós vamos ter que ficarmos em casa. Mas a palavra de Deus nos fala para prosseguirmos para o alvo. Olharmos os estatutos, os mandamentos, as leis que o Senhor ordenou a Josué. Porque a verdadeira profecia está na palavra. Não aparta de ti o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite. Porque é através da palavra de Deus, que é a boca do Senhor falando, nós vamos vencer esse mundo de trevas, de angústia, de tribulação, de perseguição.
Às vezes eu penso assim, Senhor, a cada dia vai se apertar mais, a igreja vai ser aqueles que verdadeiramente servem o Senhor, que têm compromisso com a palavra, vão ser perseguidos. Mas o Senhor, eu creio que aqueles que não vai dar conta, Deus vai tirar antes. Porque tem muitos que têm se vendido, têm se corrompido. Eu vejo falar até de pastores que hoje mexem com o ocultismo, com coisa das trevas, né? Lascívia, prostituição, adultério. Diz que o maior índice de separação, de divórcio, tem sido dentro das igrejas. Tem muitos templos que têm levado o nome de igreja. E você vai ver, não tem nada da Bíblia, nada do trono de Deus. O saber se multiplicou. O evangelho de Deus virou comércio. Mas o Senhor falou que era mister que tudo isso acontecesse. Mas ai por quem viria o escândalo. Então, a ordem de Deus para nós é para que nós marchamos. Nós não olhamos nem para a direita, nem para a esquerda. Que nós meditamos a cada dia na palavra dele. Porque através da palavra, aquele que nós não entender, ele vai nos revelar. Porque o Senhor era fiel e o Espírito dele ainda resiste, ainda fala, ainda opera. E o Senhor, nesta noite, me trouxe essa palavra no meu coração, para que nós possamos despertar, porque a ira dele está sobre esta terra, a ira dele está sobre esta nação, que tem usado o nome dele para comércio. A ira do Senhor está sobre esta nação, principalmente sobre aqueles que têm usado o nome dele como comércio, têm vendido a palavra, têm falado com a boca e não do coração de Deus. Mudou as leis, os estatutos, os mandamentos, e muitos têm se desviados. Mas a palavra nos diz que a perdição será como a areia do mar. A perdição. Que nós possamos despertar, que nós possamos perguntar ao Senhor: Deus, eu estou certo, eu estou indo no caminho certo, eu estou fazendo certo. Porque por muitas vezes nós abandonamos a palavra e seguimos a doutrina de homem. Isso pode. O meu pastor falou que pode, então eu vou fazer. Mas não perguntamos a Deus. Não perguntamos ao Senhor se aquilo é do agrado dele. Às vezes, meu pastor fala alguma coisa, se eu não concordo, eu não pego para mim. Então, eu acho assim que hoje nós temos que servir a Deus através da palavra. Temos que ter um lugar para congregar, porque a palavra de Deus nos fala quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Então nós temos que ter uma congregação para participar do corpo e do sangue do Senhor. Temos que ter um lugar de adoração a Ele. Mas não podemos apartar da palavra. Não podemos sair dos pés do Senhor, nos prostrarmos e adorar Ele a cada dia mais. Porque no momento certo, na hora certa, Ele brada da glória. Ele fala: põe-te de pé e eu falarei contigo. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele jamais desampara aquele que lhe é justo, aquele que lhe é querido. E o Senhor nesta noite fala com você que está desanimado, que está cansado, que está sem forças. Há o tempo da adversidade, há o tempo da preparação. E é na angústia.
É quando você pensa, eu não estou conseguindo. O que está acontecendo? Eu estou sem força. É a hora que ele diz, eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento. Pois a minha destra, que é a mão do Senhor, ela é fiel, ela não está encolhida. Ela está estendida. Para qualquer momento que nós clamarmos a Ele, que nós pedimos pelo Teu socorro, pela Tua misericórdia, falarmos, Senhor, eu não consigo mais, eu não dou conta, mesmo achando que estamos sozinhos. A mão dele está sobre nós. A mão dele tem nos sustentado, tem nos dado força, tem nos guiado por este deserto, por estes vales. É Ele que tem nos tirado da cova. É Ele que tem nos tirado da cisterna. Foi Ele que nos tirou do lamaçal. É Ele que tem nos livrado. É Ele que tem nos protegido, tem nos guardado, tem nos sustentado. Por amor da Tua palavra, para que nós possamos proclamar o Evangelho. Porque Jesus, Ele nos ungiu para proclamarmos o Evangelho da salvação. E Jesus está cada dia mais perto de virmos buscar a sua igreja, de vir levar o teu povo para a glória, tirar deste mundo de angústia, de horror, deste mundo de usúria, de tribulação. E o Senhor tem proclamado, desperta, desperta que eu estou à porta e eu bato. E muitos não têm ouvido eu bater, muitos não têm ouvido eu chamar. Muitos estão indo por caminhos tortuosos. O Senhor é o Deus que fala. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer na morte do cristão desconcertado. Ele fez o sacrifício maior. Ele entregou o teu filho para morrer por nós na cruz do Calvário. E esse sangue foi espargido sobre todos nós. E a palavra de Deus nos fala que todo aquele que crê verás a glória do Senhor. Nós temos que crer, perseverar, continuar e fazer a obra, que nós seremos julgados segundo as nossas obras. Amém. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe.